O nosso próximo desafio em linguagem Python vai te dar aquela relembrada gostosa do seu tempo de colégio. Isso porque ela vai resolver uma equação que é muito clássica dos triângulos retângulos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele vai pedir qual é o comprimento do cateto oposto. Eu vou colocar lá, por exemplo, 3,5. Qual o comprimento do cateto adjacente? Vou botar 4,75. Ele vai me dizer, com 3,5 e 4,75, a hipotenusa do triângulo vai medir 5,90. Como eu fiz isso? É muito simples e, mais uma vez, eu vou fazer esse mesmo exercício de duas maneiras diferentes. Uma, utilizando o conceito matemático, e se você não souber calcular a hipotenusa, não tem problema. O Python calcula sozinho para você. E você vai aprender nessa aula como fazer isso. Então coloca a ficha, aperta Start e vem comigo. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais um vídeo com a resolução de um desafio do seu curso de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e chegamos aqui ao 17º desafio. Vamos partir para o ambiente do PyCharm e ver como tudo vai ser resolvido. Já estou aqui no ambiente do PyCharm e o desafio também já está chegando. O enunciado do desafio 17 é o seguinte: faça um programa que leia o comprimento do cateto oposto e do cateto adjacente de um triângulo retângulo, calcule e mostre o comprimento da hipotenusa. E se você não lembra, não tem problema, né? A gente vai fazer um cálculo simples aqui. Eu só quero representar como eu vou fazer isso em Python. E como eu disse lá no enunciado, de uma maneira tradicional, matematicamente falando, e de uma maneira extremamente simples. E se você não se lembra, um triângulo retângulo é aquele que tem um dos ângulos internos de 90 graus. Então eu tenho o cateto oposto, tenho o cateto adjacente, tenho o ângulo de 90 graus e a ligação entre eles a gente vai chamar de hipotenusa, que é exatamente o comprimento que eu quero calcular nesse exercício. Então eu vou perguntar aqui quanto mede o cateto que está em pé, quanto mede o cateto que está deitado, e eu vou calcular o valor da hipotenusa. E aí tem aquela frase tradicional que você deve ter ouvido 1 milhão de vezes, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tem até uma música do Mamonas Assassinas que fala sobre isso, apesar deles darem na fórmula errada. Mas, enfim. Então, se eu tenho o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, eu tenho que a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Vamos resolver isso matematicamente falando. E para isso, eu já tenho o documento criado aqui, eu já tenho o meu exercício 17 já está criado. Então, se eu mostrar aqui, ó, no meu projeto eu já tenho o exercício 17. Tem todos eles feitos. Eu espero que você também tenha feito todos eles, né? Se você não fez ainda, ó, aqui em cima, no izinho de interatividade, você clica e tem uma playlist com todos os exercícios. Acompanha lá que tá muito legal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler o cateto oposto, vou chamar de CO, é um valor float, um input, comprimento do cateto oposto. E vou ler também o cateto adjacente, que eu vou chamar de CA, da mesma maneira. Não copie e cole, digite tudo. Comprimento do cateto, difícil aqui, adjacente. Beleza. Aí eu vou criar o cálculo da hipotenusa, que eu vou chamar de HI. A minha hipotenusa é a minha raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, olha só, eu vou pegar o cateto oposto, vou elevar a 2, vou somar com o cateto adjacente, vou elevar a 2 também. Isso tudo, vou botar um parênteses aqui, vai ser elevado a meio, que é a forma que eu ensinei lá durante a aula 7, se eu não me engano, para você calcular a raiz quadrada de um número. Então, vamos fazer aqui, ó, vamos escrever na tela, a hipotenusa vai medir tantos, certo? Ponto, format, e aí eu vou chamar o HI. Então, essa é a maneira matemática de criar as coisas. Vamos executar, ó, botão direito no exercício 17, run. E aí ele vem aqui, ó. Qual é o comprimento do cateto oposto? 2. O do adjacente? 2,5. Para o cateto oposto ser 2 e o cateto adjacente ser 2,5 e fazer um ângulo de 90 graus entre ele, a hipotenusa tem que medir 3,20. Vamos colocar aqui a formatação, ó. Ponto 2F. Só para aparecer só 2. Vou executar mais uma vez. Cateto oposto 2, cateto adjacente 2,5, e aí eu tenho 3,20. Vamos guardar esse valor aqui. Então, essa é a maneira tradicional, matemática, sem importação nenhuma. Só que agora a gente vai fazer com uma importação da classe Math. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Vou apagar essa solução. Na verdade, vou apagar só o seguinte. Vou apagar só essa parte aqui. E nós vamos importar, olha como é fácil, a classe Math. Importando a classe Math, e aqui olha como vai ser legal. Vou fazer a hipotenusa ser calculada da seguinte. Vou botar math.height.
hypot, que é o cálculo da hipotenusa. Olha isso! E eu tenho que dizer qual é o cateto oposto e qual é o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Olha como ficou muito mais simples. Eu tive só que importar essa funcionalidade, porque ela não vem por padrão, porque nem todo programa eu vou ter cálculo de hipotenusa. Então ele coloca esse método dentro do módulo math e aí eu importo se eu quiser. Vamos ver o resultado aqui. Print, a hipotenusa vai medir, vou botar aqui F, vamos formatar a hipotenusa. Vamos executar, ó, com 2 e 2,5 dá 3,20. Vou botar aqui mais uma vez, 2, 2,5, só que agora eu vou executar essa solução de cima e vamos ver aqui, ó, 3,20. O resultado é o mesmo, até porque o cálculo tem que ser o mesmo. E como eu expliquei já nos exercícios anteriores, aqui no exercício 16 a gente falou sobre isso, como eu estou utilizando só um método, que é o hypot, eu posso vir aqui, ó, em from math, import somente o hypot. E aí eu tiro a referência de math aqui, porque eu não preciso, e aí eu tenho a importação somente desse método. Então vamos colocar aqui, se um mede 8, o outro mede 3, a hipotenusa vai medir 8,54. Faça seus testes, execute possibilidades, porque é só desse jeito que você vai aprender de uma vez por todas a linguagem Python. E aí, gostou do exercício? Não se esquece de responder a nossa enquete que sempre tem aqui no final, se o exercício foi fácil, se foi intermediário, se foi difícil. Não se esquece também de se inscrever no canal, aqui embaixo, e também de clicar no izinho de interatividade sempre, em todo vídeo do curso em vídeo, procure o izinho de interatividade, porque a gente vai colocando material extra. Todas as aulas de exercício de Python tem a playlist das aulas de Python, tem a playlist de exercícios de Python e tem ligações para vídeos e para canais que sejam importantes para o seu aprendizado em Python. Eu espero também que você não esteja só assim, assistindo aula e vendo, que legal, ele fez. Você tem que botar a mão na massa, arregaçar as mangas e fazer os exercícios, porque é só assim que você vai aprender. Você não vai copiar e nem vai ficar assistindo eu fazer. Então é isso, a gente se vê nos próximos exercícios e nas próximas aulas do seu curso em vídeo de Python. Um forte abraço e até a próxima!